Olá, vamos falar um pouquinho sobre moral e ética hoje. É mais uma abordagem da aula de filosofia, onde a gente tenta explicar a diferença que existe entre essas duas palavras que muitas vezes são utilizadas como sendo com o mesmo significado, como sendo sinônimas, ok? Então vamos começar. A moral, elas são as regras, os costumes, as leis de uma sociedade ou um grupo específico que mudam constantemente, né? A gente pode olhar, por exemplo, a nossa sociedade, de um lugar para o outro, tem costumes diferentes, tem o jeito é diferente, as leis são diferentes, as regras são diferentes, né? E às vezes você não precisa de ir muito longe, tá? Para ver que as regras são diferentes. As regras da escola são diferentes das regras da igreja, não é? Por exemplo, a ética, elas são as reflexões sobre como agir nas determinadas situações, e sempre carrega a preocupação em não prejudicar nem a você e nem aos outros. E isso não muda, o tempo inteiro é assim, né? As pessoas querem fazer as coisas, ou pelo menos deveriam, né, fazer as coisas de maneira a não prejudicar a si próprios e nem prejudicar ao próximo. A moral, ela varia de lugar para lugar, né? Os costumes no Brasil, por exemplo, são diferentes dos costumes na China. As leis no Brasil são diferentes das leis dos Estados Unidos e de outros países. Na Arábia, por exemplo, um homem pode casar-se com mais de uma mulher. As leis lá permitem. E isso não é considerado crime. Agora, no Brasil, isso é considerado crime, né? A mesma coisa, a mulher casar com mais de um homem também é considerado crime, né? Ao mesmo tempo, tá? A ética. Ao refletir sobre o que é bom, muitas vezes é necessário repensar a moral. A lei ela não pode prejudicar uma pessoa inocente. Por exemplo, um bebê cuja mãe está presa deve ficar preso com a mãe ou deve ser dado para adoção? Alguma dessas medidas não prejudicaria a criança? Então essa é uma reflexão ética, né? Será que a criança ela merece ser punida pelo crime que a mãe cometeu, né? E tanto afastar a criança da mãe como deixar a criança presa com a mãe seria uma punição para um inocente, né? Então a ética ela vai pensar nessas coisas, vai refletir sobre isso, tá? Aí a gente tem um link que você pode buscar que fala sobre a poligamia, né? Esse texto em diferentes culturas para você melhorar seu conhecimento sobre isso e analisar essa questão da moral, né? Em diferentes lugares, né? As diferentes regras, as diferentes maneiras de convivência, né? Entre as pessoas nos diferentes lugares. E aqui algumas questões que você deve responder, né, e remeter para a gente pelo e-mail, tá? Para a gente verificar aí como é que foi o seu aprendizado com relação a essa matéria que foi dada agora, tá? Existe diferença entre moral e ética? Qual que é a diferença? Qual a importância da moral para a sociedade? Qual a importância da ética para as pessoas, né? Então, reflita sobre essas questões, né? Procure responder e enviar para a gente, tá bom? Um abraço, até mais.